Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui para continuar a parábola aqui no estudo de Lucas capítulo 15. Então falamos sobre a dracma, nós falamos sobre a ovelha perdida e hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Só que nessa aula eu separei. Então hoje nós vamos focar no filho pródigo, o filho mais novo, que é o filho que se perde fora, e depois nós vamos estudar as falas do filho mais velho, tá bom? Mas mesmo assim, vamos ler o texto todo? Amém? Jesus continua: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se a um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele te respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo em teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, como é que funciona aqui? Primeiro, a perdição do filho mais novo. Ela começa baseada em um desejo próprio, um desejo de si. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão e Eva, nós vamos lembrar que a serpente oferece a Eva, será que você comer desse fruto você realmente vai morrer? Porque desse fruto você vai ser como Deus. E aqui está baseado em desejo próprio, uma vontade própria. E aqui no texto mostra que ele vai dizer: Pai, quero a minha parte. Então ele está dizendo aqui nesse texto que a perdição de uma pessoa começa quando ela começa a caminhar pelos seus próprios desejos. Mas não só isso, não só caminhar, mas como também viver como se o pai não existisse. Pois pedir a herança com o pai vivo é pedir a morte do pai. Então se você pede a herança, mas o pai está vivo e a herança só é dada, só é herdada quando o dono, o pai dela morre. Mas ele está pedindo essa herança com o pai vivo, dizendo que ele não quer mais o relacionamento. Então nesse primeiro ponto aqui nós percebemos que a perdição de uma pessoa ela começa quando ela começa a olhar para dentro de si a ponto de não mais querer ver o pai. E o texto continua dizendo: Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E nesse momento aqui a gente percebe que quanto mais caminhamos pelos nossos desejos, mais longe nós ficamos do nosso pai. E ele vai dizer que foi por uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, viver sem querer o pai leva-o para longe. Ele se torna uma vida sem propósito. Porque ele começa a caminhar tanto para si, tentando preencher o vazio interno que ele tem, que ele começa a se perder. Então, assim, ele vai para longe do pai. Então,
A redenção do filho, ela começa quando existe uma necessidade. Porque a primeira coisa que ele vai dizer é que ele tem uma grande fome. E por causa dessa grande fome, ele toma uma decisão de entregar-se, de se empregar, de arrumar um trabalho. Mas não um trabalho digno de humanidade, de acordo com o texto, porque ele começa a cuidar de porcos. Então vamos aqui por parte. Então a primeira coisa que acontece é uma necessidade. E a necessidade, ela revela o que está no nosso coração. O que revelou no coração daquele garoto depois o texto vai continuar dizendo que ele olha e vê que até os empregados da casa dele comem bem. Mas ele não está comendo bem. Então, diante da fome, por causa ali talvez da autocrítica, talvez da vergonha, ele não quer voltar para o pai. Mas em primeiro momento ele procura saciar a sua necessidade. E quando nós caminhamos pela necessidade, nós corremos o risco de tomar decisões erradas. Então aqui nós temos um filho que está perdido e ele não consulta, ou ele não se volta primeiro para o pai. Ele primeiro se volta para si, dizendo: eu preciso acabar com a minha necessidade. Se eu tenho fome, eu preciso trabalhar. Então ele procura um emprego. Só que o emprego que ele arranja, de acordo com o contexto judeu, nós vamos perceber que essa necessidade o fez tomar uma decisão que o levou a se tornar impuro, porque os porcos eram considerados impuros. Mas não só isso, porque o texto vai dizer que ele vai querer comer a comida que o porco come. O que isso quer dizer para nós? Que a perdição levou uma necessidade de suprir essa necessidade, mas só que ao tentar suprir ele se tornou mais impuro. Aqui o texto mostra para nós que a pessoa ela continua se tornando e ela se torna impura porque ela não quer se voltar para o pai. A sua própria natureza quer estar longe do pai. Não quer reconhecer o pecado, não quer reconhecer os erros que ele teve durante a vida. Mas aqui ele vai dizer que a necessidade revelou algo. E essa necessidade está em voltar para o pai. Então ele vai dizer: quantos empregados meu pai tem? Então aqui o filho reconhece que pecou contra o pai. Porque ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Só que aqui, algo que nós não prestamos atenção. A pergunta que deve ser feita é: será que o filho realmente ele reconheceu que estava errado e reconheceu o pecado no coração ou somente em palavras? Porque em um primeiro momento ele quer voltar para a casa do pai porque ele está com fome, ele quer voltar porque os empregados estão comendo bem, não por causa talvez do pecado. Mas algo de fato acontece, de uma forma misteriosa no coração dele, ele entende que pecou contra o pai e pecou contra o céu. E então ele corre para estar com o pai. E então ele vai dizer: estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E aqui nós temos um reconhecimento do perdão, uma manifestação do amor, uma manifestação da misericórdia. Por quê? A primeira coisa que ele vai dizer é que ele entrou cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Isso é um ato de amor e um ato de misericórdia, porque o filho ele tinha se tornado impuro. Então na questão do judaísmo, aquele que está impuro, se ele tocar em uma pessoa impura, essa outra pessoa se tornava impura também. Só que aqui não temos a questão de purificação ou de impurificação. Nós temos o pai abraçando o filho dizendo: filho, eu te amo e eu estou te recebendo de volta. Você pecou contra mim, pecou contra o céu, você reconhece isso, mas agora eu quero te manifestar a graça e o amor. Você não merece porque você escolheu, você gastou, você se colocou nessa situação. Mas mesmo assim eu quero que você volte para casa, eu quero que você esteja comigo. E o ato de abraçar e o beijar é interessante que a Bíblia vai mostrar isso em relação a Jesus. Quando a mulher com fluxo de sangue encosta nas vestes de Jesus. Então naquela época, essa mulher com problema com sangue de fluxo, se ela encostasse em outra pessoa, essa outra pessoa se tornaria impura. Mas na verdade,
Jesus vai dizer que dele saiu pureza. Ele purificou a mulher. Então, o que mostra para nós é que o nosso pecado diante de Deus não tem o poder de manchar a imagem de Deus, no sentido de impurificar a imagem de Deus. Mas o que ele está dizendo é que nós podemos estar diante de Deus e receber dele misericórdia, ou seja, há um caminho para voltar, há uma casa. Então aqui nós temos a restituição do filho mais novo, porque ele começa com uma roupa, e a roupa significava uma nova vida, uma nova história. Então, ao se colocar uma nova veste, ele está dizendo que agora ele é uma nova criatura. O segundo ponto fala de um anel, e naquela época quem tinha um anel da família havia direito. Então aqui ele perdeu o direito de ser filho. Mas ao ser colocado o anel de volta em seu dedo, ele recebe novamente o direito de ser chamado e reconhecido como um filho. E o terceiro ponto são as novas sandálias, que diz respeito a uma nova caminhada, uma nova história. E segundo, uma festa, uma salvação que gera festa. Ali o novilho ele é morto para que pudessem festejar. E aqui existe algo muito interessante, irmãos, porque o novilho foi morto para que nós pudéssemos estar em festa hoje, porque nós pecadores reconhecemos Jesus como nosso único e fiel Salvador. E assim hoje nós estamos sendo elevados e nós estamos sendo transformados para chegar um dia em que nós estaremos com Cristo Jesus lá no céu. Então, irmãos, essa é a história do filho pródigo. Que Deus possa estar abençoando você. E no próximo vídeo nós vamos falar da perspectiva do filho mais velho, daquele que está perdido dentro de casa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.